Imagine uma noite serena, sentados junto à janela, enquanto escutam o suave sussurro das folhas agitadas pela brisa, e contemplam os mistérios infinitos do universo. Habitualmente, imaginamos os seres extraterrestres como formas de vida estranhas provenientes de estrelas distantes, talvez criaturas que aterram na Terra a bordo de naves espaciais reluzentes sob a luz da Lua. No entanto, as recentes declarações de indivíduos que outrora trabalharam em programas secretos do governo dos Estados Unidos da América têm induzido muitos a deterem-se, a sentirem como o coração acelera ligeiramente e a questionarem se estes seres não estarão já vivendo entre nós. Estas narrativas vão além de suscitar uma mera curiosidade, geram uma excitação misturada com um leve mal-estar, similares a contos de fadas, mas enraizados numa potencial realidade que as torna ainda mais fascinantes. Enquanto a noite se aprofunda, estes pensamentos infiltram-se no sono, o cérebro tece sonhos estranhos, elabora emoções e prepara a vida para as suas curvas inesperadas. Hoje, aprofundaremos nestas declarações, desde os segredos de objetos voadores não identificados ocultos durante décadas, até aos insights científicos sobre os sonhos, recorrendo a fontes verificadas e incorporando as teorias mais recentes dos cientistas. Para compreender o mundo que nos rodeia com uma percepção mais aguçada. Comecemos com aquilo que outrora foi ridicularizado como ficção científica. Durante décadas, o governo dos Estados Unidos da América tem mantido um véu de secreto sobre os fenómenos aéreos não identificados, anteriormente conhecidos como objetos voadores não identificados ou UFO. Agora definidos de maneira mais oficial como fenómenos anómalos não identificados ou UAP, este véu protegia-se não só por preocupações de segurança nacional, mas também por informações que poderiam alterar radicalmente a vida mesma. Recordem a atmosfera tensa da Guerra Fria. Aqui os Estados Unidos e a União Soviética competiam ferozmente não só nos campos de batalha terrestres, mas também nos psicológicos. Nos anos 40 e 50 do século passado, os relatos sobre veículos voadores em forma de disco multiplicaram-se, impulsionando a Agência Central de Inteligência a ocultar as informações para evitar confusão pública e explorá-las como propaganda. Por exemplo, desde 1947 até 1969, o projeto Blue Book da Força Aérea dos Estados Unidos examinou mais de 12.000 casos de UFO. A maioria foi atribuída a fenómenos naturais ou aviões experimentais, mas uma parte permanece ainda inexplicada, alimentando especulações sobre intervenções extraterrestres. Neste contexto, ambas as superpotências difundiram histórias de contactos com civilizações extraterrestres para instilar medo no rival. Os soviéticos falavam de seres superiores provenientes de Vênus, enquanto os americanos insinuavam apoio de entidades desconhecidas. Estas histórias não eram simples brincadeiras, estavam desenhadas para evocar um terror indefinido, como palavras sussurradas na escuridão, que reduziam a humanidade à sua pequenez no vasto cosmos. Em 2025, este fundo histórico continua a formar a base das discussões sobre os UAP, levando a movimentos que exigem transparência governamental, por exemplo, a UAP Disclosure ACT de 2025 proposta pelo membro do Congresso Eric Burlison como emenda à National Defense Authorization ACT. Esta lei aspira a desclassificar os registros governamentais relativos aos fenómenos anómalos não identificados, a promover a publicação de arquivos previamente secretos e a facilitar uma revisão moderna das investigações similares ao projeto Blue Book. Além disso, a National Defense Authorization ACT para o ano fiscal de 2026 inclui disposições que influenciam o All Domain Anomaly Resolution Office do Departamento de Defesa. Requerendo relatórios mais detalhados sobre intervenções UAP sobre a América do Norte e aumentando o acesso público a estes dados. A audiência do Comitê de Supervisão da Câmara realizada em setembro de 2025 abordou ulteriormente as questões de transparência, propondo a UAP Whistleblower Protection ACT para proteger de represálias aqueles que fornecem informação. Ao longo de 2025, o Congresso tem celebrado audiências adicionais baseadas em centenas de relatos UAP, com o All Domain Anomaly Resolution Office do Pentágono que tem documentado mais de 2.000 avistamentos nos primeiros 6 meses do ano, incluídos 66 no estado de Nova York. E tem proposto métodos cientificamente rigorosos para analisar estes fenómenos, como sugerido por físicos da Universidade de Albany. Estas atualizações reforçam a urgência de uma transparência total, já que novos testemunhos de militares e funcionários em audiências como a do Comitê de Supervisão da Câmara em setembro de 2025 têm apresentado evidências adicionais do UAP, incluindo relatos de avistamentos que desafiam as leis físicas conhecidas, o que sublinha a necessidade de uma abordagem interdisciplinar para desvendar estes enigmas cósmicos. Além disso, relatos recentes indicam que potências como a Rússia e a China operam programas semelhantes de recuperação do UAP, adicionando uma camada de tensão geopolítica à busca pela verdade. Enquanto o relatório anual da All Domain Anomaly Resolution Office de novembro de 2025 revela mais de 1.200 novos avistamentos inexplicados, muitos associados a tecnologias militares avançadas, intensificando o debate sobre a origem não humana destes fenómenos e o potencial impacto na segurança global. Passando a desenvolvimentos mais recentes, em 2023 o mundo viu-se comovido pelo testemunho de David Grush. Longe de ser um apaixonado pelos UFO,
Era um ex-funcionário de inteligência experiente com acesso a materiais altamente classificados na All Domain Anomaly Resolution Office do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em julho de 2023, durante uma audiência congressional dos Estados Unidos, afirmou publicamente que o governo americano havia recuperado veículos espaciais não humanos e amostras biológicas, isto é, material biológico não humano, de locais de colisão UFO. Imaginem as emoções que sentiu enquanto examinava estes relatórios, o coração batendo com força, o ar sufocante numa sala fechada, o leve cheiro a papel antigo e as imagens sombreadas de estranhos restos que põem em questão se a humanidade está sozinha. Grush baseou as suas afirmações nos testemunhos de mais de 40 testemunhas credíveis, incluídos pilotos e engenheiros, enfatizando que estes seres não só visitam a Terra, mas poderiam comprometer-se em interações mais profundas. Devido às obrigações de segurança, reteve detalhes específicos mas indicou que estes programas se mantêm em secreto para prevenir desordens sociais. Legisladores como o membro do Congresso Eric Burlison têm afirmado que Grush informou o presidente Trump sobre espécies extraterrestres, incluída uma raça similar aos nórdicos com pele pálida e cabelo loiro, tecnologia séculos à frente, e outra com grandes olhos, pele cinzenta pequena, capaz de viajar a velocidades ultra altas. Burlison partilhou em X, anteriormente Twitter, que Grush descreveu estas espécies como parte de relatórios classificados. Trump poderia ter recebido um relatório completo durante o seu mandato. No entanto, o membro do Congresso Tim Burchett centrou-se nos UFO subaquáticos, descrevendo objetos do tamanho de um campo de futebol que se movem debaixo de água a centenas de milhas por hora, sem se referir diretamente a 4 espécies específicas. Estes detalhes enviam arrepios pela espinha, como ouvir um som estranho enquanto se caminha sozinho de noite e questionar-se se está a ser observado. Em 2025, o testemunho de Grush permanece no centro do debate. O administrador da NASA Bill Nelson tem enfatizado a falta de provas, chamando a uma verificação rigorosa. Além disso, o documentário de 2025, The AGE of Disclosure, inclui 34 funcionários governamentais, militares e de inteligência, entre eles o senador Marco Rubio, afirmando que as provas de vida extraterrestre têm sido encobertas, aprofundando o discurso. Em novembro de 2025, numa entrevista na Fox News com Bret Baier, Grush confirmou ter visto pessoalmente dados classificados, relatórios e provas fotográficas de veículos e biológicos não humanos, reforçando as suas afirmações anteriores. Como assessor sénior para o membro do Congresso Burlison desde março de 2025, Grush continua a aconselhar sobre as investigações UAP, e uma nova audiência no Senado em novembro de 2025 viu Grush discutir provas de inteligência não humana recuperada pelos Estados Unidos, incluída a suposta molestia sofrida pelas suas revelações. Estas atualizações, incluindo a sua confirmação de ter visto evidências de primeira mão de naves e restos biológicos não humanos, intensificam o mistério, sugerindo que potências como a Rússia e a China também operam programas semelhantes. O que adiciona uma camada de urgência geopolítica à busca pela verdade cósmica. Ademais, fontes indicam que o presidente Trump foi amplamente informado sobre estas realidades, e com a nomeação de Tulsi Gabbard como diretora de inteligência nacional, há uma pressão crescente para desclassificações diretas, potencialmente alterando a compreensão humana sobre a presença não humana no nosso planeta. No entanto, estes seres poderiam estar verdadeiramente integrados na sociedade humana, talvez como híbridos que vivem inadvertidos entre nós. Os relatos originais sugerem que algumas espécies se acoplam com humanos, produzindo descendência que come, trabalha e compra sem ser notada. No entanto, consultando fontes científicas fiáveis como a NASA e a Scientific American, isto parece biologicamente improvável. Considerem as diferenças genéticas. Humanos e chimpanzés, separados de um ancestral comum apenas há 6 milhões de anos, não produzem descendência estável em acoplamentos naturais. Quando antigos neandertais e humanos modernos se cruzaram, apenas permaneceram pequenos segmentos genéticos, não uma linha estável. Se existe vida extraterrestre, a sua trajetória evolutiva poderia ser completamente diferente, talvez baseada no silício em lugar do carbono ou dependente do amoníaco em lugar da água, tornando a hibridização natural impossível. Ainda assim, uma civilização avançada com capacidades de manipulação genética superiores às nossas poderia teoricamente torná-lo possível. Cientistas como Michael Levin da Universidade de Tufts sugerem que, se inteligência alienígena reside entre nós, poderia manifestar-se como formas alternativas de cognição integradas no ambiente em lugar de híbridos. Especialistas como Seth Shostak do Instituto SETI enfatizam em discussões credíveis em X que não há provas de híbridos, testes de ADN globais não mostram anomalias. Em vez disso, estas histórias poderiam derivar de desinformação nos programas UFO americanos. Os interessados obscurecem fatos permitindo que os rumores se difundam como incêndios florestais. Em 2025, investigadores de Harvard têm avançado a hipótese criptoterrestre, sugerindo que seres extraterrestres poderiam residir em reinos ocultos na Terra, como debaixo da Terra ou nos oceanos, conectando-se ao paradoxo de Fermi, interrogando-se sobre por que não os temos detectado.
Alguns teóricos afirmam que os humanos são híbridos de vida terrestre primitiva com seres extraterrestres, mas a biologia evolutiva dominante rejeita-o. A teoria da panspermia parece mais plausível, assumindo que as sementes da vida chegam do espaço, implicando que as origens da vida terrestre poderiam ser extraterrestres. Em 2025, um descobrimento publicado em Nature Geoscience identificou um sutil desequilíbrio isotópico de potássio nas rocas mais antigas da Terra, sugerindo uma origem extraterrestre e reforçando a panspermia. Esta evidência, baseada em análises de amostras geológicas antigas, indica que materiais do espaço exterior poderiam ter contribuído para os blocos de construção da vida no nosso planeta, evocando um profundo mal-estar sobre o isolamento da humanidade e criando um desejo por algo maior no cosmos. Ao mesmo tempo que desafia as nossas concepções da evolução e da origem da vida. Além disso, esta descoberta de um déficit distinto do isótopo potássio 40 nestas rochas antigas, diferindo das proporções isotópicas típicas da Terra, sugere a existência de um componente pré-impacto gigante na formação do planeta. Potencialmente ligando a panspermia a eventos cósmicos primordiais que semearam a vida, intensificando a especulação sobre se a humanidade é, em essência, um produto de influências interestelares ocultas. Não obstante, do ponto de vista científico, a probabilidade de vida extraterrestre é extremamente alta. Em 2025, a NASA anunciou um renovado potencial de vida em Europa de Júpiter e Encelado de Saturno, onde oceanos subterrâneos com água líquida e energia geotérmica poderiam nutrir micróbios. Alan Stoffan da NASA havia predito sinais de vida extraterrestre antes de 2025, e agora o telescópio espacial James Webb está a escrutinar milhares de exoplanetas, levando-nos mais perto que nunca. Um estudo de 2025 da Universidade de Leiden, junto com outros em meios de ciência, especula que, se existe tecnologia alienígena, poderia estar apenas ligeiramente à frente da nossa, não milhares de anos como nos filmes. O medo não reside nós seres mesmos, mas em porque produzimos tais teorias de conspiração, uma ansiedade profunda sobre o isolamento cósmico ou um desejo de transcendência. Do ponto de vista vietnamita, psicólogos no jornal Twitter notam que as histórias UFO aumentam durante períodos de inquietude social, as pessoas imaginam forças externas para afrontar a ansiedade. Os descobrimentos de 2025 do telescópio espacial James Webb confirmaram novas atmosferas exoplanetárias, incluídos mundos de lava e planetas em forma de limão, com composições exóticas que desafiam explicações anteriores. Estes resultados sublinham a diversidade da vida, sugerindo que a existência extraterrestre poderia ser mais comum. Além disso, a confirmação da NASA de 6.000 exoplanetas em 2025, junto com a trajetória insólita da cometa interestelar 13 e Atlas, apesar de a NASA negar rumores de veículo alienígena, alimenta as investigações em curso. Os relatórios de 2025 do Instituto SETI, testando a vida terrestre em condições extremas extraterrestres, reforçam a ponte entre especulação e ciência. Novas provas em Encelado, dos dados de Cassini, sugerem que poderia albergar vida, com enormes plumas de vapor de água que implicam vida microbiana nos oceanos subterrâneos. Em Europa, os origens de padrões similares a aranhas explicam-se por atividade geológica, aumentando o potencial de vida. Além disso, uma análise recente de dados de Cassini revelou compostos orgânicos previamente não detectados nas plumas de gelo de Encelado, incluindo moléculas complexas que poderiam ser precursoras da vida. O que fortalece a ideia de que estes mundos gelados alberguem ambientes habitáveis e desperta uma fascinação pela possibilidade de que a vida microbiana, ou mesmo mais complexa, prospere nos recantos ocultos do nosso sistema solar. Recentemente, o telescópio espacial James Webb detectou água gelada em torno de uma estrela semelhante ao Sol, e observou um exoplaneta oceânico com atmosfera vaporosa a 70 anos-luz, duplicando o tamanho da Terra. Enquanto a Agência Espacial Europeia planeia uma missão orbitador aterrador para mostrar as plumas geladas de Encelado, potencialmente revelando bioassinaturas que poderiam redefinir a nossa compreensão da ubiquidade da vida no universo. Evocando um sentido de maravilha cósmica e a possibilidade de que não estejamos sozinhos, mas parte de uma tapeçaria interestelar vasta e interconectada. E estas ansiedades levam-nos frequentemente ao reino dos sonhos, onde o cérebro se converte num cenário privado cheio de cores e emoções. Alguma vez vos sucedeu sonhar pelo menos 5 vezes por noite e não recordar nada pela manhã? Não é um esquecimento casual, mas um mecanismo protetor do cérebro contra o caos. Em 1953, na Universidade de Chicago, Nathaniel Kleitman e o seu estudante Eugene Zerinsky descobriram o sono com movimentos oculares rápidos. Monitorizaram as ondas cerebrais, observando os olhos que se moviam loucamente sob as pálpebras fechadas, como se estivessem a ver um partido de ténis intenso. Nesta fase, a atividade cerebral assemelha-se à da vigília. Despertando alguém durante os movimentos oculares rápidos, obtêm-se memórias vívidas de sonhos, diferente das outras fases. Esta descoberta comoveu os cientistas, como se mundos paralelos estivessem ocultos nas nossas mentes, representando dramas complexos sem permissão consciente. Um estudo de 2024 liderado por Cameron Diba da Universidade de Michigan revelou mais. Durante o sono, o hipocampo, centro da memória, ativa-se de maneira anómala, reproduzindo experiências diurnas 7 vezes mais rápido,
filtrando o essencial e descartando o inútil. Imaginem o cérebro como um bibliotecário diligente que reordena as estantes da memória à velocidade supersónica no silêncio escuro da noite, com ecos de páginas passadas na vossa cabeça. Ainda mais surpreendente, um experimento de 2010 da Universidade de Harvard, voluntários aprenderam um labirinto tridimensional complexo e alguns fizeram uma cesta. Aqueles que sonharam com o labirinto resolveram-no 10 vezes melhor ao despertar em comparação com aqueles que só o pensaram despertos. Isto suscita euforia, como se o cérebro nos treinasse em secreto, forjando versões superiores de nós sem esforço consciente. A história está cheia de invenções nascidas de sonhos. Em 1865, o químico alemão Friedrich August Kekulé von Stradnitz, lutando com a estrutura do benzeno, sonhou com uma serpente que se mordia a cauda, inspirando o anel hexagonal que revolucionou a química orgânica. Sintam a alegria que experimentou no laboratório iluminado, com a sua risada ressoando enquanto segredos cósmicos desdobravam no sonho. Em 2025, os avanços em inteligência artificial tornam possível a leitura de sonhos, confirmando que os sonhos ocorrem além dos movimentos oculares rápidos, também em fases sem movimentos oculares rápidos. Uma investigação da Universidade Estadual de Michigan mostra que as mudanças do horário de verão perturbam as manhãs intensas de movimentos oculares rápidos, alterando os sonhos. Além disso, atrasos nos movimentos oculares rápidos vinculam-se a sinais precoces de Alzheimer, com hábitos de sono saudáveis que reduzem os riscos. Na Universidade de Kyoto, uma inteligência artificial treinada em milhões de sonhos decifra e reconstrói imagens oníricas de scanners cerebrais com aproximadamente 60% de precisão. Isto desbloqueia a criatividade, resolve problemas e reduz pesadelos. Em 2025, uma vasta nova base de dados de sonhos revela indícios sobre a consciência durante o sono, com modelos de inteligência artificial que sugerem como os sonhos moldam a espiritualidade diária ao longo do tempo. Uma equipa interdisciplinar da Pennsylvania State University está a estudar os mecanismos subjacentes aos pesadelos e a sua relação com transtornos mentais relacionados com a ansiedade. Além disso, uma análise recente de 2025 mostra que os sonhos ocorrem além do sono REM, com algoritmos de inteligência artificial analisando padrões de atividade cerebral para prever conteúdos oníricos. O que adiciona uma camada de mistério como o subconsciente processa realidades alternativas e conexões cósmicas. Ademais, uma enorme nova base de dados de sonhos de 2025 revela pistas sobre a consciência durante o sono, enquanto a inteligência artificial, usando machine learning, encontra padrões ocultos em milhares de registros de sonhos, correlacionando emoções, qualidade do sono e criatividade. Sugerindo que os sonhos não são meros resíduos noturnos, mas portais para dimensões internas que ecoam os enigmas cósmicos, potenciando uma ligação profunda entre o subconsciente humano e o vasto desconhecido do universo. No entanto, os sonhos não são só belos. Mais de 70% contêm emoções negativas como ansiedade ou medo. Por que o cérebro nos atormenta assim? Teorias evolutivas como as do psicólogo Patrick McNamara propõem os sonhos como um sistema de treino para a sobrevivência. Na antiguidade, os humanos enfrentavam perigos diários, e aqueles que ensaiavam cenários em sonhos sobreviviam melhor. Os genes das pesadelos foram selecionados, afinando os tempos de reação. Um estudo de 2022 da Universidade de Berna, publicado em Science, confirma que os movimentos oculares rápidos fortalecem emoções positivas enquanto debilitam as negativas, como uma psicoterapia gratuita. Especialistas vietnamitas enfatizam que a privação de movimentos oculares rápidos perturba o processamento do stress, potencialmente desencadeando depressão. Um fenómeno aterrorizador é a paralisia do sono, despertos conscientes mas paralisados, sentindo o sussurro do vento e o toque suave dos lençóis, como atados. Muitos percebem sombras escuras e pressão no peito. Um estudo de 2021 no Journal of Clinical Sleep Medicine explica-o como estado híbrido. O cérebro desperta antes, mas a paralisia muscular dos movimentos oculares rápidos persiste. Se este mecanismo falha, surge o sonambulismo. Em 2024, um professor jubilado conduziu até à sua antiga escola, avaliou tarefas e voltou a casa. Pela manhã notou só manchas de tinta vermelha sem recordar nada. Isto é terrorífico, como se o corpo nos traísse de noite. Uma investigação de 2025 da Universidade de Berna mostra que a inteligência artificial analisa ondas cerebrais para ler o conteúdo dos sonhos, planteando preocupações éticas. Os sonhos são mais privados que qualquer segredo. A nova teoria de Michael Levin assume que a consciência é um espectro, os sonhos conectados à inteligência alienígena interna, processando informação cósmica. A análise de sonhos com inteligência artificial prediz padrões de sono e modela ritmos circadianos, transformando a ciência do sono e a saúde mental. O sono lúcido define-se como um estado de consciência novo, nem vigília nem sono, revelando camadas ocultas de consciência. Em 2025, os cientistas confirmaram que o sono lúcido representa uma terceira forma de consciência, com tecnologias emergentes que interfaciam diretamente com a mente onírica, potencialmente melhorando o sono e dissipando pesadelos. O que invita a explorar como estes estados poderiam conectar com percepções de realidades além do tangível, como encontros cósmicos no subconsciente.
Além disso, uma nova pesquisa de 2025 da Northwestern Medicine demonstra que os benefícios do sono lúcido podem combinar-se com terapia cognitivo-comportamental para tratar pesadelos. Enquanto neurocientistas japoneses desenvolvem dispositivos alimentados por inteligência artificial que interpretam e reproduzem imagens de sonhos a partir de atividade cerebral, abrindo portas para uma compreensão mais profunda do sono lúcido como uma ponte entre a consciência diurna e reinos alternativos, evocando a possibilidade de que os sonhos sejam não só simuladores evolutivos, mas portais para dimensões cósmicas onde a mente humana se entrelaça com o mistério do universo. O motivo pelo qual esquecemos 95% dos sonhos é protetor: conservá-los todos embaçaria a realidade e a ilusão. Imaginem sonhar com discutir com o vosso chefe e depois lutar por interagir normalmente. Um estudo de 2025 da Universidade da Califórnia mostra que a inteligência artificial pode ler sonhos, mas projetos como Dreambank enfatizam a ética. Estes mistérios recordam-nos que o espaço exterior e o mundo interior estão cheios de maravilhas. Se encontrássemos civilizações extraterrestres, estaria a humanidade preparada para um diálogo paritário? Ou elaboraríamos o terror através dos sonhos? Boas noites, desejo-vos que o vosso cérebro recarregue energia, organize memórias e cure emoções.